Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real e preocupado usuário do transporte coletivo municipal. O programa Cidade Real vem insistindo no trato desta matéria, uma vez que entendemos ser extremamente oportuno esclarecer a população, quer seja usuária direta do serviço essencial, assim considerado pela Constituição Federal, assim como aqueles que são beneficiários indiretos deste mesmo serviço, citando, por exemplo, a classe empresarial, que precisa de um serviço eficiente, seguro, com qualidade e com eficiência para que seus colaboradores cheguem diariamente às suas empresas e, obviamente, retornem para suas casas ao término do expediente. Entretanto, a questão precisa ter um trato mais aprofundado. Me parece que, salvo o melhor juízo, é de grande desconhecimento da maioria da população friburguense, que, quando for tomada de surpresa, certamente vai, talvez, entender que deveria ter acompanhado melhor todo este processo de licitação de empresas para operação e bilhetagem do sistema de transporte coletivo municipal, o que também é uma nova vertente do modelo pretendido pela Prefeitura Municipal, que é o poder concedente quem detém o serviço. E na impossibilidade de oferecê-lo à população, a você que paga toda esta conta, ela tem a prerrogativa de licitar mediante processos que são definidos por legislação específica. Mas o desconhecimento ainda é muito grande. Não obstante, estamos realizando desta feita a 6ª edição tratando exclusivamente deste tema e teremos outras na sequência até que o processo se finde, provavelmente no final do mês de agosto, início de setembro, de acordo com um calendário e uma decisão judicial que foi tomada e adotada no ano passado. Até porque você precisa ter informação do seu interesse com confiabilidade, com honestidade, com racionalidade, para que você analise, pondere, compare e forme opinião, mesmo que, por vezes, o contraditório incomode, mas é saudável e democrático. E desta feita, novamente, receberemos um seleto grupo de vereadores que muito bem representam a Câmara Municipal, ladeados por um notório causídico, sensacional essa definição, que eu me debrucei no final de semana para assim qualificá-lo, uma vez que conhece com riqueza de detalhes todos os meandros da legislação que se aplica a esta questão e certamente vai contribuir com o esclarecimento desta matéria, como fez na edição da semana passada, que caso você não tenha tido oportunidade de assistir, basta acessar as redes sociais da emissora ou mesmo o seu aplicativo e acompanhar na íntegra aquela edição exibida na semana passada. Portanto, novamente, queremos ter a sua atenciosa audiência, acompanhando muito atentamente o que vai ser revelado desta feita por este grupo combativo e polêmico que aqui comparece novamente. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores,
assim como os indispensáveis trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, William Maia, João Pedro Canto e a querida Sofia, que nesse momento também presta seus relevantes serviços de imagens para ser depois divulgado nas redes sociais da emissora. Sensacional! Com esta equipe, o sucesso está garantido nesta edição inédita que está sendo apresentado novamente do estúdio do programa Toda Manhã, desta feita neste dia 31 de julho de 2023. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública. Conforme disse na abertura desta edição, continuamos a nossa saga tratando das questões que envolvem o novo modelo proposto pela Prefeitura Municipal para o transporte coletivo. E antes, evidentemente, de avançarmos, queremos registrar nossos agradecimentos à querida Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, pela cessão graciosa desse chiquérrimo espaço para que possamos realizar as nossas gravações, enquanto o futuro estúdio do programa Cidade Real está em fase de acabamento. Sensacional! Tenho certeza que irá lhe surpreender. Desta forma, eu quero novamente saudar Doutor Jorge. a querida e sempre prestativa vereadora Priscila Pita. É uma satisfação tê-la conosco. Agradecemos o seu retorno a esta edição, Priscila. Zuri, né, eu que agradeço a gente poder estar mais uma vez aqui tratando desse assunto que é de tão grande importância, né? E como você mesmo disse, às vezes as pessoas do povo de Friburgo, nem todo mundo se preocupa, né? Só vão se preocupar na hora mesmo de usá-lo, né? Então a gente tem que estar debatendo aqui e mostrando, né, o que está acontecendo, que pode afetar a população de Friburgo e o que vai ser grave, né? Que vai afetar muito, vai prejudicar muito o transporte. Então a gente vai ficar
conversar e mostrar à população de fato o que está acontecendo e a verdade desse novo contrato estatuário que o prefeito quer fazer, que só vai prejudicar a população de Friburgo. Da mesma forma, agradecemos o retorno luxuoso do vereador, repórter e colega profissional, se assim me permite, Michael Queiroz. É uma satisfação tê-lo conosco, que juntamente com a vereadora Priscila, que preside a Comissão de Serviços Concedidos, o ilustre Edil, meu vocabulário hoje está rebuscado, também compõe a dita comissão. É uma satisfação tê-lo conosco novamente. Zuri, boa tarde, boa noite, boa madrugada, os horários que as pessoas vão assistir esse programa pela TV Zoom. A honra é minha, o prazer é meu de estar aqui. A população está vendo que Zuri também é cultura, né? Zuri também é cultura. Mas a gente está aqui, junto aqui, né, Zuri, com muita alegria no coração também, né, Priscila? Sim. A gente está podendo contribuir para a informação da nossa população, para saber as verdades dos fatos que estão acontecendo e o perigo que ela pode entrar se esse processo continuar da forma que está sendo feito. Obrigado, Zuri. E também queremos registrar os nossos sinceros agradecimentos ao Dr. Jorge Gonçalves, causídico dos mais reconhecidos na nossa cidade, conhece muito da matéria, um verdadeiro ícone, que também é um termo que lhe afeta bastante, da advocacia local. Seja muito bem-vindo novamente para nos privilegiar com seus notórios conhecimentos. Yuri, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos fazer alguma coisa de forma preventiva, né? Porque prevenir é melhor que remediar. Sempre. Se o processo ainda está em construção, se a administração pública se demonstra de fato, como diz, estar de braços abertos às críticas construtivas, né? Me sinto muito honrado em poder estar aqui e fazê-las dentro da minha ótica, dentro de uma ótica também técnica, né? Auxiliando a população a que a gente não tenha uma prestação de serviço de má qualidade. Em vez de pura e simplesmente nos preocuparmos em termos um contrato, mas devemos nos preocuparmos em ter uma prestação de serviço ao nível da população friburguense. Muito obrigado. Excelente. E já quero provocar a vereadora Priscila, que na sua abertura afirmou que a população friburguense, por não ter conhecimento do que está sendo proposto, vai se arrepender. Por que a vereadora está tão pessimista? Zuri, porque o prefeito ele contratou um estudo, né, da COP, como a gente tem falado anteriormente, e a pessoa que fez esse estudo, né, ela não conhece a realidade da cidade. Ela não andou dentro do transporte público para saber, ela não sabe, né, os morros, as vias, como é que estão. Então, fez pelo Google Maps, né, vereador Maico? Quer dizer, então, isso tem como dar certo? Né? É uma coisa que afeta muito, vai afetar a população, a questão dos tamanhos dos ônibus, que eles querem trocar, querem botar até van. Né? E você sabe que o horário de pico, às vezes, nem os ônibus convencionais dão conta da população. Né? A questão desse transbordo que eles insistem em fazer, né? A pessoa tem que ficar descendo, tem gente que vai ter que pegar 3 ônibus para poder chegar em casa. Aí a gente pega esse trânsito caótico nosso. Agora mesmo a gente vindo da Câmara para cá, né, pegando engarrafamento, quer dizer, de dia ainda tem engarrafamento, horário de pico, os ônibus não vão chegar nos horários que está no estudo que eles colocaram. Assim, é coisa que a gente que vive na cidade, que a gente conhece, né? Sou nascida e criada aqui, a gente vê que não vai funcionar. Naquela audiência que teve lá que o prefeito fez, né, eu até comentei isso, né, com um rapaz está fazendo estudo, ele falou assim, mas tem que fazer, mas em outra cidade deu certo, mas outra cidade, o relevo da outra cidade, né, doutor, é diferente daqui, né? Outra cidade, ela é plana, outra cidade não tem morro, né? Relevo acidentado como não Friburgo. Tá entendendo? As outras cidades, as vias são bem tratadas, aqui não é bem tratada, aqui você vê, é buraco para tudo quanto é lugar, as vias não são cuidadas, você sobe nas comunidades, aí você vê, entendeu? Que não tem aquele tato, aquele carinho, aquele zelo. Então, são situações que a gente está vendo, que a gente que vive o dia a dia, que não vai dar certo.
foi um estudo que foi feito que, sinceramente, apesar que já foi mandado várias sugestões para ele, né, diz ele que ia olhá-las, né, segundo informação, para poder adequar esse estudo ao que a população quer. Mas eu não acredito no prefeito, eu não acredito na sinceridade dele, né? Eu tenho minhas preocupações em relação a isso, né? Fato esse agora aqui, ó, bilhetagem eletrônica, né? Eu, como presidente de serviço concedido, fui pedir informação, um serviço, Zuri, que não tinha custo para o município, custo zero para o município, custo zero para você, população. Agora ele está fazendo uma licitação para esse estudo que vai onerar os cofres públicos, que você que vai pagar a conta, você, tá? R$ 14.963.502,72, quase 15 milhões. Para que isso? Se é de graça, agora ele está fazendo licitação com esse valor. Aí fala-se, né, que era 300 mil, era roubo na época do Renato, né? E agora, isso aqui é o quê, gente? Então, uma coisa que ele falava, agora ele está fazendo outra. Isso aqui no futuro, minha preocupação, sempre tenho conversado muito com o vereador, com as pessoas que me cercam, eu acho que já comentei isso com o doutor Jorge também, não sei com você, arrecadação, porque a hora que a arrecadação está aqui, na hora que se ela cair, como vai ser bancado tudo isso que ele está fazendo? Esses desmandos todos com dinheiro público. Você vê esse dia da alimentação, né, 2.800.000. Aí podia ter renovado por 2 anos, o contrato cabia renovar, ele não quis renovar. Não renovou, aí o que estava botou um preço mais baixo, logicamente, e ele está morrendo de rir, sabe por causa de quê? Porque nessa brincadeira dele renovar, que era ele ganhava 2.800.000, ele passou a ganhar 3.500.000, porque ele botou a licitação em 3.800.000, aí ele botou 3.500.000, ele ganhou, lógico que ele ia ganhar. Você entendeu? Então, são umas situações que estão acontecendo na nossa cidade que o prefeito, eu não estou entendendo quem está com ele, quem está dando essas ideias para ele de tomar essas atitudes, que, ao meu ver, vai prejudicar no futuro, até você, servidor público, depende do seu salário, porque o teto já bateu, é muito nomeado. Quer dizer, então são vários desmandos. Aí você vai dizer, você é contra a gestão, não sou contra a gestão, sou contra essas situações que acontecem, que a gente tem que sinalizar, que o nosso dever é esse, sinalizar e mostrar que está errado, só que, infelizmente, quando a gente faz isso, a gente é botado, né, vereador, como inimigo do governo. Né? A gente acaba botado como inimigo, mas eu vou continuar fazendo meu papel de fiscalizar e cobrar e mostrar à população a verdade, tá? A verdade, ó. E tudo que eu falo, eu gosto muito de trazer, você me perguntou o que é prova, tem aqui os contratos, eu sempre ando com prova, que eu falo assim, se ele me desmentir, eu tenho que comprovar. E acredito que eles nunca me desmentem, porque eles não tem como me desmentir, que é verdade, não estou pegando mentira, está tudo aqui na minha mão, e tem tudo dentro do meu gabinete, quem quiser ver. Eu sempre falo, se quiserem ver, é só ir no meu gabinete procurar lá que eu mostro com o maior prazer, para mostrar que a gente está falando a verdade. Vereador Michael, na próxima semana, mais precisamente no dia 8 de agosto, teremos a licitação para a bilhetagem eletrônica, que para você que não está acostumado com esses termos, na realidade a Prefeitura, o poder concedente, vai contratar uma empresa exclusivamente para cuidar da arrecadação, com os seus trabalhos correlatos, evidentemente, de acompanhamento, de monitoramento, mas, sobretudo, a Prefeitura entende que ela tem que arrecadar, a administração pública tem que arrecadar, uma vez que também fará a remuneração por quilômetro rodado à operadora do transporte. Que lhe causa espanto. Zuri, vou falar uma coisa. População, você que está me assistindo, você, Zuri, pensando numa coisa. Antigamente nós tínhamos aí o Vale Transporte, papelzinho, né? O pessoal vai lembrar, utilizei muito. Já troquei muito Vale Transporte também para comprar pão em padaria, dentre outras coisas. Hoje nós temos a modernidade, a população que às vezes não entende esse termo de bilhetagem eletrônica, é o Rio Card e o Free Card que você usa no dia a dia. Esse serviço hoje, ele é gratuito e é oferecido, justamente pela empresa, oferecido para a população. O prefeito, por algo pessoal, porque ele não confia na empresa, não confio nos dados da FAO. Hoje nós temos, gente, a coisa é eletrônica. Por isso ele vai gastar, olha só que absurdo, quase 15 milhões de reais que poderiam ser aplicados, por exemplo, à saúde, à educação. Você que me assiste agora, que não consegue aí um exame,
poderia ser aplicado até mesmo em asfalto para melhorar as condições das vias da nossa cidade, e dentre outras prioridades, vai se gastar para contratar uma empresa para poder ver essa questão de bilhetagem eletrônica, porque tem uma desconfiança, não só da FAO, de qualquer empresa que vá assumir a licitação do transporte, porque, na verdade, se é por conta que vai ter a licitação, a empresa vai assumir, seja a FAO ou qualquer outra empresa que vá assumir. Não é muito mais fácil, Júlio? Se hoje o serviço é gratuito, nós temos RioCard e FreeCard. A prefeitura, ela tem, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara, e a prefeitura tem técnicos em TI hoje contratados da prefeitura. Colocar alguém de confiança, alguém contratado da prefeitura dentro da parte de tecnologia, tanto aí do RioCard, quanto do FreeCard, com a questão de arrecadação, para poder verificar essa situação, ou colocar, por exemplo, a empresa que assumir, seja a FAO ou qualquer outra, uma pessoa com capacidade técnica para poder ver essa questão de arrecadação. Não é possível que um técnico informático, muita gente não sabe, mas eu sou formado também em processamento de dados, eu sou técnico em informática, só não exerço mais a profissão, mas o que acontece? Não é muito mais fácil botar um técnico, alguém responsável em TI, tecnologia, para verificar os números, que vai saber se está tendo falcatrua, hoje é tudo eletrônico. Agora, gastar 15 milhões de população, vamos pensar numa coisa aí, o estudo da COP, que foram com pessoas que nem vieram aqui na cidade, com o Google Maps, vamos botar, eles não querem falar que é 1.200.000, está lá no diário oficial, mas 922 mil, quase R$1 milhão, já parou para pensar, esse estudo que está dando esse problema todo. Aí você coloca, agora, quase 15 milhões de reais que a prefeitura pretende gastar com uma empresa para verificar a questão da bilhetagem eletrônica. Olha quanto que isso não vai sair para os cofres públicos em dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação e nas prioridades da população. Então, acho que está faltando um pouco de gestão e pensamento aí da prefeitura e tem algo errado por trás disso. Não é possível, não é possível. Por que de querer se contratar uma empresa? Eu só espero, Júlio, de coração, que não seja o mesmo caminho, né, doutor Jorge? Nós apuramos na Itapemirim, né, Priscila? Que tinha um direcionamento específico para que a Itapemirim entrasse, foi o que a gente conseguiu provar através da CPI, graças a Deus esse mal não veio da cidade. A gente espera que não seja isso que está acontecendo, porque não tem lógica esse valor todo e esse dinheiro todo. E, para encerrar, falando sobre a arrecadação, como a Priscila disse muito bem, o município hoje tem uma previsão de arrecadação de 924 milhões, ou seja, quase R$1 bilhão, tá? Mas na época do Renato Brau, dos prefeitos antigos, arrecadava 675 mil, se não me engano, até 540 milhões de reais. E nós perguntamos ao secretário de Finanças, a Priscila sabe disso, se a arrecadação baixar e voltar a que era do governo anterior, como é que vocês vão fazer? Ele respondeu, sabe o que, Zuri? Não sei. Não pode voltar. É como a pessoa que ela costuma ganhar um salário mais alto e um dia o padrão de vida dela diminui e ela não sabe como vai manter. É o que está acontecendo hoje na cidade. O prefeito está gastando por conta e não está fazendo a conta. Até porque a receita é estimada e a despesa é fixa. Justamente. Isso. Você falou perfeitamente. Perfeitamente. É isso aí. Doutor Jorge, essa modelagem está totalmente equivocada. Ou seja, num olhar mais abrangente, num olhar mais crítico, conforme nós conversamos semana passada e hoje também, antes de iniciarmos a produção e gravação desse programa. Este modelo, ele tem equívocos grosseiros, para ser bem comedido na minha definição. No seu entendimento, que tem grande experiência na administração pública, conforme se apresentou aqui na semana passada, podemos ter uma situação em que talvez o cenário seja pior do que aquele que existe? Com certeza. O que acontece? Qual é o grande problema que nós enfrentamos ao longo dos mandatos anteriores que não culminaram num processo licitatório
em substituição ou de renovação de contrato. A equidade da relação entre concessionária e concedente. Quando isso não está num nível de igualdade, o processo licitatório não é atrativo e não vem ninguém. Nós já colocamos isso bem didático e de uma forma bem clara. A tentativa de se mudar o modelo de gestão mantendo um mesmo padrão, eles querem mudar apenas, o modelo de pagamento, né? Parte de uma desconfiança que é normal existir dentro da regulação. Há um hiato dentro de todo o modelo regulatório de que a concessionária não passaria as informações fidedignas das arrecadações e o poder público fica sempre refém de uma informação que provém internamente. Com um problema. Aqui não é esse o fato. Não se faz milagre porque você aqui tem um volume baixo de passageiros para atender a quantidade de demanda de linhas e a distância que se tem do município. Pagantes, registros. De pagantes, exatamente. O volume de passageiros pagantes, muito obrigado. E cada vez que você faz uma concessão, que você reconhece um direito que reduz o número de passageiros pagantes, você onera os que pagam. Sem dúvida. Né? O que está sendo feito hoje? Olha, vamos parar de pagar de uma forma e vamos pagar por quilometragem. Isso vai reduzir os custos da concessionária ao ponto dela obter mais lucro? Não. Isso vai estar prejudicando o usuário com a finalidade de reduzir a prestação de serviço. É esse o modelo que está acontecendo e é por isso essa insurgência de 400 pedidos de ponderações e de contestações ao modelo que está afetando o quê? A administração pública está estipulando um valor. Olha, a consultoria não tem culpa. Se você contrata uma consultoria e diz, eu tenho X de dinheiro para gastar com esse projeto, com essa finalidade, ela vai dar o jeito dela de querer fazer isso. Alguém vai pagar esta conta. E quem está pagando essa conta? Exatamente o usuário. É inadmissível. A questão da bilhetagem, vou retomar um ponto, e por que isso é que eu usei a questão econômica, não está sequer sendo computada ao custo total do gasto que a administração tem com a prestação de serviço. Antes não se tinha, como bem falou o Michael, esse custo era absorvido pela concessionária. Estava tudo embutido em cima das suas despesas. Esse fracionamento da despesa, ele tem que ser calculado ao custo total que a administração pública está depreendendo para pagar o transporte. Só aí já dá de largada, 300 mil mês de custo previsto pura e simplesmente para controlar a arrecadação. Coisa que, como bem colocou o Michael, né? O controle, ele pode se fazer hoje. Se ele não faz, é por negligência. Se os dados estão lá, existem hoje, tá, validadores colocados em todos os ônibus, existe hoje bilhetagem colocada em todos os ônibus. O que falta para a administração pública? Assumir o controle desses dados, a fiscalização desses dados. É necessário se gastar 14 milhões para fazer um novo sistema de bilhetagem, aumentando ainda mais as despesas que se tem com transporte de forma desnecessária? No meu ver, desnecessário. O modelo em si, que está se licitando, ele de fato precisa de uma bilhetagem, como o de hoje existe. Se a bilhetagem hoje não está sendo reconhecida pela administração pública como algo fidedigno, é só ela pegar os dados. É só ela exigir que eles tenham o controle sobre isso junto à atual bilhetagem. Pronto. Os dados são digitais. Cada vez que alguém passa um cartão, a Fricard ou qualquer outro, a Rio Card, outro qualquer card que tenha um convênio firmado, eles
Está tudo explícito, está tudo dentro do sistema. Não tem por onde fugir, né? Então, não é exercido esse controle. E aí atribui-se que o que se deve fazer é um novo controle, gastando-se esse dinheiro. Isso onera. Devemos entender que, quando se calcular o preço final da quilometragem a pagar, a gente fracionou, tirou uma despesa que estava lá dentro desse custo e jogamos para fora. Então, esses 300 mil tem que computar lá dentro também. Certamente. Quando se computar o valor do subsídio, devemos computar esses 300 que ficaram por fora. Se hoje paga-se 600, 900 de subsídio, 300 ele já está calculando por fora. Então, ele não pode pagar um subsídio idêntico ao que está pagando hoje. Tudo deve ser visto hoje em duas óticas: a econômica e o retorno à população. O que é prioritário? Volto a dizer, é o retorno à população. Agora, se bateu tanto na falta de economicidade, nos pagamentos irregulares, e aí vem se querer gastar muito mais do que se tem gasto e o que vem, e o que se combateu tanto as gestões passadas, em prejuízo da população. Eu falo isso porque, reitero, o modelo hoje previsto prejudicará as pessoas que moram em locais distantes e vai onerar muito mais os cofres públicos. Se a nossa receita não acompanha o orçamento planejado, chega no final do exercício, a gente tem um buraco. Um déficit. Que corresponde necessariamente em ausência de compromissos que o governo irá assumir. Então, e os reflexos, sabemos muito bem, fornecedores sem pagamento, folha de pagamento de pessoal atrasados e etc. Dificuldade em honrar com o compromisso, com os compromissos que o município necessita ter, pagar as cargas tributárias que também se incidem. Tudo isso gera um descrédito da administração quando essa gestão econômica não é equilibrada, né? Então, esse é meu posicionamento. Por isso eu falo e reitero, a ótica do transporte tem que ser analisada. A gente contratou uma consultoria, não carece pegar essa contratação e fazer uma avaliação de uma possibilidade de uma mudança de modelo. Volto a dizer, uma empresa público-privada no transporte enxugaria as despesas desnecessárias. O controle que se quer ter se faria estando dentro da empresa. Exatamente. Então, esse risco da informação não ser fidedigna, ela se encerraria se a administração fosse sócia, ela faria parte do controle dentro da empresa. O percentual que se reverteria hoje 100% para uma empresa privada, 50% se reverteria para a administração, sendo ela sócia. As dificuldades que se tem de poder conciliar as despesas com o atendimento público numa região em que é deficitário a relação econômica para poder atender aquela população, poderia ser perfeitamente subsidiada e arcada com o lucro que a própria administração oferiria por ser sócia. Falo de 50%, 40%, 60% de uma sociedade. Por que não fazer uma administração 100% pública? Porque ela não tem expertise para isso. Exatamente. Além disso, não só a expertise, ela também não detém a agilidade empresarial que uma empresa privada tem para a compra dos seus insumos, acompanhar as variantes de preço, acompanhar uma melhor escolha na aquisição dos seus insumos, dos seus produtos básicos. Por isso, sugiro uma empresa mista. Por isso, eu sugiro uma empresa público-privada. Verifique, faça os cálculos. Mas é difícil. Eu falo que é difícil refazer os cálculos porque eu fui olhar uma planilha
dessa licitação que foi suspensa. Meu Deus do céu, a convenção de trabalho utilizada na base foi de 2021. Defasada. Como é que você vai dizer que está economizando, pagando por quilômetro quadrado, rodado, quando você tem, logo de plano, a convenção coletiva de trabalho desrespeitada? 2022 teve uma convenção, antes mesmo a convenção foi em dezembro de 2022. O estudo saiu bem depois. Já vamos ter a outra agora em novembro de 2023. Quer dizer, são 2 reajustes salariais que não estão contemplados nesse cálculo. Como fica a situação de quem vier a participar desse processo licitatório? Vai arcar com essa despesa ou volta àquela concepção que eu disse que é melhor ganhar com subpreço? Para depois chegar e obter um reajuste e onerar de novo a máquina pública. Estamos falando isso de uma forma contributiva, é o que eu estou dizendo. Não é uma forma perniciosa, não é querer contestar o processo. É uma questão, já que se predispõem a avaliar, verifiquem os erros. Solicite uma nova visão, uma nova ótica sobre o processo. Vai se fechar uma conta que não vai se chegar a um resultado. Essa é um posicionamento que fala, não há nenhuma vantagem em montar uma empresa, né? Ou comprar a empresa existente, ou montar uma empresa público-privada e trazer alguém para comprar uma parte da questão das cotas, e inclusive com a Gold Share, ficando a critério da empresa concessionária, até o processo de concessão fica mais simples se a administração pública estiver ali dentro. Quanto ficaria de legado positivo o valor de uma concessionária que dê certo? Quanto o município ganharia, até no momento qualquer, para vender algumas cotas? No momento de uma crise qualquer econômica que possa surgir por falta de receita? Quanto valeria uma empresa que realmente cumpre o seu papel social, que preste uma boa qualidade de serviço e dê lucro? Porque não terá dentro dessa relação nunca uma concessionária que não obtenha lucro. Sem dúvida. Ninguém vai vir para cá com a pretensão de dizer que vai prestar o serviço de graça porque gosta do município. Fazendo caridade. Caridade. Dito, com dinheiro. Dado momento. Ainda tem essa. A taxa de remuneração posta no contrato, ainda tem mais esse ponto. É um absurdo. Não sei como conseguiram utilizar a base média do cálculo Selic e IPCA sobre 2 e atingir o percentual que eles disseram de lucro. Eu fiz 300 milhões de vezes o cálculo para ver se eu errei, peguei a média dos últimos 24 meses, olhei, liguei para um analista financeiro que eu conheço, que me presta alguns suportes, né, nisso, do Itaú, outro Bom, tudo deu quase o dobro. Quem será insano de vir investir um capital por 10 anos com uma taxa de remuneração de capital ficando na faixa de 4,37%, quando o mercado, no mínimo, é 7%, pelo período de 24 meses. Ora, peraí, alguém vai vir para apostar um dinheiro onde ele poderia pegar esse dinheiro, aplicar, mobilizar esse dinheiro em compra de ônibus, em compra de instalações, em despesa de tudo isso para a empresa, de tecnologia, tudo isso com que efeito? Para perder dinheiro? Onde poderia pegar esse dinheiro e aplicar no mercado de capitais. Exatamente. E receber? Causa indagação. Vereadora, a Câmara Municipal teve oportunidade de votar na aprovação desse processo, o que ocorreu numa sessão no dia 30 de maio, se não me falha a memória, uma sessão ordinária, mas que estava com a pauta trancada por conta desta deliberação. E a Câmara aprovou por unanimidade o andamento do processo no modelo que se encontra.
não seria razoável que naquela ocasião obstaculizasse esse processo, ou seja, interrompesse para que fossem feitas as correções necessárias? Zuri, chegou para a gente lá, não precisa nem o prefeito ter pedido autorização à Câmara para poder fazer a licitação, isso já é prerrogativa do Executivo, né? Mas chegou lá para a gente lá. Mas a lei orgânica não determina? Para a troca de um artigo lá que o prefeito pediu lá, mas não tinha necessidade de ter feito, não. Mas ele, como ele queria jogar uma responsabilidade para a Câmara, né? Para falar que a Câmara também, se a gente votasse, não votasse, jogar a culpa em cima da gente da questão se desse alguma coisa errada. O que acontece? Eu fiquei ia votar contra, falei, eu vou votar contra, que isso está errado. Mas aí eu comecei a ler, comecei a fazer emendas dentro do que ele mandou e comecei a conversar com outros vereadores lá para poder eles aprovarem as minhas emendas. Por quê, Zuri? Todo mundo sabe, isso aí, eu falo isso na tribuna e não tem problema de falar isso em lugar nenhum. Felizmente, a Câmara de Vereadores hoje, como um amigo nosso fala, é uma base alugada. Independente de eu votar não, o vereador Maqueiroz votar não, aí ele tem a maioria dos vereadores lá. E que, falo também, que vota sem nem ler o que está votando, né? Inclusive, até o próprio líder de governo, ele fez uma emenda dentro desse projeto, falando que para aprovar de acordo com o estudo da COP. E nem estudo da COP ele leu. E que naquela ele não sabia nem o que era COP. Não estava disponível. E nem sabia o que era COP, sabia nem o que estava fazendo. Deram para ele, o secretário lá, o prefeito mandou para lá, ele foi lá, assinou e botou de acordo com o estudo da COP. Aí eu falei com o vereador, falei, gente, mas eles botaram de acordo com o estudo da COP, nem o estudo eles têm na mão. Ele não sabia nem de nada. Eu tinha, porque eu fui da prefeitura e quis me interessar em saber, o resto ninguém tinha nada. Mas como eu fiz uma emenda dentro do projeto para poder tentar, tipo assim, porque como ia passar de qualquer maneira, independente da votação nossa ou não, o que eu fiz? Falei assim, bom, eu vou fazer as emendas, vou jogar dentro do projeto para tentar melhorar, né, para que a população não fique prejudicada. Aí foi nisso, eu fiz as emendas e como eu fiz as emendas, botei dentro do projeto e eles aprovaram as minhas emendas, eu também, como é que eu ia votar contra uma situação que eu mesmo fiz emenda, né? Então, eu deixei aprovar. Mas é isso, Zuri. O que acontece na Câmara ali, o vereador pode falar sobre isso também, eu não tenho problema. Sou perseguida dentro da Câmara por falar mesmo a verdade. Perseguida? Sou perseguida. O vereador sabe disso. Dentro da Câmara, por falar a verdade, porque eles falam, mas você chegou lá e falou isso. Eu falei, mas é mentira. É mentira que o prefeito, os vereadores, para poder ficar do lado do prefeito, levam vantagens políticas, vantagens de cargo para os seus nomeados. A prefeitura está lá, o vereador sabe disso, cheio de um monte de vereador, com um monte de gente nomeada dentro da prefeitura, levando vantagem. Entendeu? Inclusive, a gente tentou para investigar uma situação, uma demanda que chegou para mim, gravíssima. Essa semana eu já falei com o vereador, se ele quiser me acompanhar para apurar isso, a gente vai apurar. Porque estão denunciando supostos vereadores, suposto vereador, né? Suposto vereador, se favorecendo na questão do CRAS de cesta básica. Então, a gente vai averiguar e vai atrás para pegar. E eu já falei, se eu pegar, eu vou denunciar. Porque você está brincando com a fragilidade do ser humano. Isso é injusto. Você está entendendo? Eu não gosto desse tipo de situação. A gente vive em comunidade, a gente passa situações complicadas e eu não vou compactuar com esse tipo de situação. Então, ali é muito complicado, porque tudo que o prefeito manda... E outra coisa, ele manda em regime de urgência. Se a gente não vota, ele trava a pauta da casa toda. Aí você pede, pô, deixa a gente ver direitinho. Agora ele está com essa mania, né, vereador, de botar em regime de urgência para trancar a pauta. E o que acontece? Ele tem a base todinha, né? São 16 vereadores do lado dele. Vereador Maicon, da mesma forma, queremos ouvi-lo acerca do seu voto naquela ocasião. Então, Júlio, na verdade, juntamente com a Priscila, eu votei a favor das emendas. E uma coisa que o prefeito desse município, né, ele não pode dizer, porque ele era diferente quando ele era vereador, tá? Quando ele era vereador, vou dar um exemplo aqui, claro. Houve para a Câmara uma votação para que a Prefeitura pudesse utilizar 26 milhões de reais de venda de ação de energia, você vai lembrar disso muito bem. Uhum. Inclusive, foi bem dito aqui pelo Dr. Jorge que se a Prefeitura for sócia, por exemplo, de uma empresa, amanhã depois isso vira dinheiro. E a prova disso é que a Prefeitura tinha ações da Energisa e essas ações viraram dinheiro. Se não tivesse vendido, hoje valeria até mais dinheiro. Mas, enfim, ele votou contra, na época que o prefeito utilizasse esse dinheiro, que propiciou, por exemplo, a construção
ali do novo CTI do Hospital Municipal do Sertão, que hoje é utilizado, muito moderno, em benefício da própria população. Terreno de Suspiro hoje, que se é utilizado aí pelo próprio governo, inclusive. Né? Eles querem até colocar uma biblioteca ali, mas isso é outro assunto. Né? Então, a minha postura hoje, como vereador, né, a postura que a gente tem é o seguinte: eu não travo nada junto à prefeitura que vá prejudicar a população. Na verdade, Zuri, dentro da lei orgânica do município, já existia uma autorização expressa para que ele pudesse fazer a licitação, votada por ele, inclusive, na época, e pelo IR, quando era vereador. Só que ele fez uma alteração, maldosamente, foi maldoso isso, para justamente querer dividir a culpa da Câmara com algo que é de única e exclusiva responsabilidade do Executivo, que é realizar a licitação do transporte para contratar uma empresa para prestar o serviço para a população, o que hoje é prestado pela FAO. Então, eu votei a favor, porque não haver um travamento do processo. Porque o que acontece? População, você que está assistindo agora, vocês conhecem o conto do senhor Johnny Michael? Ele, infelizmente, ele usa de covardia, de termos, para atacar nós, vereadores, que buscamos e trabalhamos pela verdade junto à população. Então, ele poderia muito bem, Zuri, dizer o seguinte: não vou fazer a licitação do transporte, vai ficar ruim a situação, porque a Câmara Municipal travou e não deixou a gente seguir. Aí você imagina o transtorno que ia acontecer. Então, a gente realmente aprovou que se fizesse a licitação, mas a responsabilidade de licitar, como é feito, tudo isso é da Prefeitura. Simplesmente nós fizemos dizendo assim: ó, prefeito, o senhor pode fazer a licitação, mas não da forma que ele está fazendo. Aí é uma questão dele, uma questão dele. E, infelizmente, hoje, como a Priscila bem disse, a Câmara hoje, ela eu vou dizer para você que diziam que a base alugada que é o quintal da Prefeitura. Eu digo mais, é muito triste falar, a Câmara hoje é a sala da Prefeitura. Infelizmente, o prefeito faz o que ele quer, manda e desmanda dentro da Câmara. Vereadores não fazem isso aqui, quer pegar um estudo, duvido, o desafio aqui, ó, 272 páginas, qualquer processo que a gente pega é enorme, estuda profundamente para poder saber o que está sendo apresentado para a população. E digo mais ainda, hoje na Câmara é uma situação tão triste que em votações de projetos importantes, na hora da votação, tem um grupo de WhatsApp lá deles, lá da base lá, que há ordens expressas aí do secretário de governo, o senhor Rodrigo Ascoli, tá? Para vota X. Tutorial, ó, vota X. Eles não querem saber se vai prejudicar a população, o que vai acontecer. Não leiam o que estão votando. E eu tenho essa preocupação de ler e de procurar votar. Nós temos essa preocupação, eu, Priscila, digo demais alguns vereadores também dentro da casa, pode citar até o vereador Marcinho, de ler aquilo que a gente vai votar para não prejudicar a população. Mas, infelizmente, hoje é assim. Então, respondendo a sua pergunta, Zuri, votei a favor, sim, para não travar a questão do transporte. Não pode dizer que, por minha culpa, por culpa da vereadora Priscila Pita, o transporte foi travado. Nunca vai poder dizer isso. Agora, se der errado o processo de licitação, a culpa é do senhor prefeito, que não está ouvindo ninguém e quer seguir com algo que a gente sabe que está errado. Muito bem. Na realidade, entendi que caberia esses esclarecimentos de ambos os vereadores que aqui se encontram, porque naquela ocasião causou certa estranheza. E ambos justificaram seus votos da maneira que entendem toda essa questão, todo esse imbróglio, que me parece, ao fim e ao cabo, tem por responsabilidade final do poder concedente, que é quem detém o serviço, como outros serviços que trataremos logo a seguir. Antes, porém, temos uma mensagem para você muito importante que vale assistir atentamente. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais.
agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e de utilidade pública, levando até você, nesta sexta edição consecutiva, as informações e os esclarecimentos necessários para que você entenda toda esta situação que
poderá lhe surpreender. Realizamos 2 edições iniciais com a atual empresa que opera o serviço essencial. Na sequência, também 2 edições com a Prefeitura Municipal, que aqui esteve representada pela Subsecretaria de Serviços Concedidos, e desta feita também estamos completando a 2ª edição com a Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal, que vem trazer também seus esclarecimentos acerca desta questão que preocupa, que precisa ser tratada com a devida, eu diria, responsabilidade, para que você, que está na ponta mais frágil de todo o sistema, não seja o principal prejudicado e novamente pague toda esta conta. Vereadora, aproveitando a sua presença na condição de presidente da comissão, outros serviços concedidos também me parece que deverão ser conduzidos pela atual administração do Poder Executivo, a saber, coleta de resíduos sólidos, que atualmente é prestado de forma muito razoável e satisfatória pela IBMA, mas também temos iluminação pública, temos estacionamento rotativo, entre outros. A comissão está acompanhando toda essa situação ou novamente poderá ser surpreendida? Eu tenho o maior cuidado, né, o maior zelo em acompanhar todos esses processos, para a gente poder ver o vereador Mike Queiroz, a gente acaba dividindo, eu pego uma pasta, ele pega outra, para a gente poder dar conta, né, porque a demanda é muita, e a gente, fora essa demanda, a gente tem outras demandas, né. Aí ele tem acompanhado da iluminação pública, né, vereador, e eu estou pegando agora da IBMA. Por quê, Zuri? A IBMA, ano passado, no comecinho do ano, eu fiz um documento para a prefeitura sinalizando que o contrato da IBMA ia vencer agora em outubro. E sinalizando para eles para a questão do fazer o estudo, para poder fazer uma nova licitação, né? E, para minha surpresa, eles renovaram o contrato com a IBMA por mais 2 anos e não fizeram licitação. E o contrato, né, que foi firmado pelo município, concessão de 20 anos, está aqui no contrato, não sei o que estou falando, não. Contrato de 20 anos, podendo prorrogar por mais 5 anos. Quando prorrogou, quem prorrogou foi o ex-prefeito Renato Bravo, por mais 5 anos, que vence agora 2023. Então, não caberia mais renovação. Não caberia? Não caberia, não cabe. Não cabe mais renovação. O doutor Jorge até pode falar sobre isso, não cabe mais renovação. E eles renovaram isso por mais 2 anos. Está errado. E eu lá atrás eu sinalizei essa situação, pois deixaram de novo de fazer o dever de casa. Vou usar esse termo, né, o dever de casa, não fizeram. Deixaram de novo chegar nessa situação. E pasmem que eu comecei a mexer, que aí eu fui ver que renovaram isso em junho. E como eu comecei a mexer, aí agora que eles foram botar no portal da transparência, doutor. Só agora que eles foram botar no portal da transparência, está lá o lapso. Quer dizer, gente, escondendo o quê, Zuri? Eu acho que eu falei isso com o vereador Maico hoje, eu acho que eles subestimam muito a gente. Acho que eles subestimam muito a gente, ou eles estão muito certos da impunidade, que nada vai acontecer, doutor. Acho que eles acham que não esquenta não, porque eles falam assim, que eles falam na Câmara, né? E denuncia MP, e não dá nada não. Dá nada não. Denuncia não dá nada não. Isso aí não dá nada. Dá nada, ele só perde tempo, estão perdendo tempo. Ou é isso, porque não conseguem fazer um processo licitatório decente, nada que a gente pega, né, que está certinho, muito difícil, geralmente está errado, não cumpre, e faz as coisas de copia e cola. Ó, se você pegar, eu vou te mandar o copia e cola que eles fizeram da IBMA, que dentro da renovação que eles fizeram, nem o valor, eu não consegui achar o valor, porque eles renovaram mais 2 anos, mas cadê o valor? Não tinha nem o valor. Tiraram de algum lugar, fizeram lá de moda, e foi. Aí eles acham que a gente não ia ver, que eu não ia procurar, gente, que eu não estou atenta ao que está acontecendo. Eu estou atenta à população, ao que está acontecendo, por causa da gente. Porque quem paga essa conta somos nós, tá? Sem dúvida. A taxa de lixo, que depois vai vir mais cara ano que vem.
Então, essas contas, quem paga por isso que a gente tem que ficar de olho e atento. Tá? Esse é o papel do vereador, fiscalizar para que na frente lá, a gente não pague uma conta alta, como a gente pagando muita conta de água no Friburgo, né? Água e esgoto, o pessoal reclama, taxa alta, taxa de lixo, serviço é bem prestado. Parabéns. Só que não pode se renovar um contrato que o contrato não prevê contratação. Não é, doutor Jorge? Eu estou errado. Fala melhor para a parte jurídica que você Vereador Michael, já estamos nas considerações finais, mas queremos ouvi-lo rapidamente acerca de iluminação pública. Vamos lá, Zuri. Falando sobre iluminação pública rapidamente, nós estamos acompanhando. O que a gente fica muito preocupado é que um serviço hoje que ele é precário. Isso. A prefeitura hoje arrecadou cerca, na última prestação de conta, 19 milhões de reais com iluminação pública. 19 milhões de reais. E aplicou 14. No período de um ano. Isso. Ficou 5 milhões lá paradinho. E aí? Cadê esse dinheiro? O que eles estão fazendo? Hoje o serviço é precário, são lâmpadas de péssima qualidade, que são adquiridas pela prefeitura. As empresas elas ficam rodando igual, por exemplo, ela foi na rua tal, trocou a lâmpada. Daqui a pouco a mesma lâmpada queimou, ela tem que voltar no mesmo lugar e nunca se resolve o problema. E existe um modelo muito bom, que é a famosa PPP, parceria público-privada, que tentou ser implementada, nós estamos, inclusive, em breve, vamos falar sobre isso, pelo antigo prefeito na época, quando se colocou aquelas iluminações de LEDs, que estão hoje funcionando perfeitamente por toda a Avenida Governador Roberto Silveira. Mas, na época, hoje secretário da Casa Civil, o senhor Pierre, entrou na justiça para travar aquele processo, inclusive com detalhes até mentirosos dentro do processo. Nós estamos estudando essa situação para trazer detalhes para a população. Enfim, resumindo a história, travou todo o processo. O antigo prefeito não pôde concluir com que se trocasse todo o parque de iluminação de forma moderna na cidade, né? E hoje a prefeitura ainda corre um risco grave de tomar um processo e ter que pagar um prejuízo por conta dessa situação que foi entrada lá atrás pelo atual secretário da Casa Civil, enquanto ele era vereador. E a prefeitura está capengando para resolver. Eu, no início do meu mandato, eu trouxe uma solução, com a PPP também, trouxe um grupo aqui para conversar com a prefeitura, onde apresentou todo o estudo, eles não ligaram para isso. Agora estão dizendo que vão fazer um estudo através aí da Caixa Econômica Federal. Mas a verdade é que isso é um imbróglio que está na justiça, inclusive nós estamos atentos a isso. Enquanto isso, a população que está me assistindo aí, que está pagando a conta disso tudo. E fora, que hoje o dinheiro da iluminação pública, ele não é 100% utilizado para a manutenção da iluminação pública. A população não sabe disso. E nós tentamos, inclusive, aprovar um projeto de lei na Câmara para que o dinheiro da iluminação pública fosse aprovado 100%, fosse utilizado para a manutenção da iluminação. E, pasme, o prefeito usou a própria base, né, Priscila, para poder travar o projeto e até agora não conseguimos, até se vendo a possibilidade de voltar com esse projeto novamente. Mas é isso, infelizmente, Zuri, que a gente vê acontecer. O governo hoje municipal é o governo que ele apaga incêndio, né? E não deixa fazer o trabalho preventivo, como bem disse aqui o doutor Jorge e a vereadora Priscila Pinto. Ele apaga o incêndio, você deixa o problema acontecer para depois apagar o incêndio. E aí sabe como é que ele resolve para a população não perceber? Faz festa. É o pão e o circo. Nós precisamos encerrar e aí já quero conceder também a palavra ao doutor Jorge para as suas considerações finais, tendo a certeza que em dado momento teremos oportunidade de tratar de um tema que me parece também extremamente relevante na administração pública, que são aquelas situações que podem caracterizar improbidade administrativa. Queremos assistir a sua aula. Foi um prazer tê-lo conosco novamente. Seja muito bem-vindo. Agradecemos o seu carinho, a sua deferência, a sua presteza e a sua responsabilidade no trato das questões que foram oferecidas para a sua análise. Muito obrigado, Zuri. Como eu digo, a coisa pública não é coisa própria, né? Ela é coletiva e é dever de todos zelar por ela, e assim eu faço a minha pequena parcela. Só fazer um comentário, porque eu gosto muito de cases de sucesso.
Existem municípios, nesse trato de iluminação pública, que têm fundos de investimento internacionais que custeiam 100% do investimento de forma antecipada, para receber a sua contraprestação em cima dos valores que se arrecada da taxa de iluminação pública com redução de custo para a administração. E depois dos 5 anos, a administração pública recebe o legado de todo um parque novo, montado. Se você quiser conhecer isso, foi recentemente implementado pelo município de Búzios. Abriu-se uma licitação, um processo licitatório, para que alguma empresa cuidasse do parque, quanto seria o custo. Uma empresa veio e ofereceu sem custo para a administração. 0. Vou receber através de uma redução do quanto você paga de taxa de iluminação pública. Por quê? Simples. Hoje você tem um parque elétrico extremamente oneroso com lâmpadas antigas de alto consumo. Qual é a expertise desses investimentos? Vou colocar uma iluminação de LED, cujo consumo é muito menor, vou reduzir o gasto e vou colocar algo de qualidade. Ao fim dos 5 anos, eu vou te cobrar em cima do quanto eu vou reduzir do seu consumo e vou ganhar um percentual sobre isso. De administração. Eu ganho, você vai diminuir a sua conta e no final de 5 anos o parque é todo seu remodelado. Quer dizer, não convém esses absurdos de buscar questões de solução administrativa que oneram, que acabam saindo cada vez mais do bolso do contribuinte. Basta que a pessoa não seja neófita no trato da coisa pública, que ela procure soluções que outros tiveram, porque não é nada novo. E que existem. Vereador Michael. A solução que o antigo prefeito trouxe dentro disso que o Dr. Jorge falou e foi travado pelo próprio grupo que está hoje na prefeitura. Já está aí resolvido. Agradecemos a sua presença também, foi um prazer tê-lo conosco. Retornará novamente assim que a pauta exigir. Vereadora Priscila, da mesma forma, agradecemos o seu carinho, a sua deferência, o seu retorno e o compromisso de manter a agenda firmada na edição da semana passada. Conte sempre conosco. Eu agradeço, Zuri, por a gente poder estar aqui, né, mais uma vez, esclarecendo para a população as coisas que têm acontecido no nosso município. Obrigado e sempre que for chamado vai ser um prazer estar aqui presente com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Estou de olho. Especial. Ou o tempo. Foi melhor dela do que a minha. Boa, doutor, boa. Nós precisamos encerrar definitivamente aqui esta edição, citando novamente a presença dos assessores Ana Carolina Santos e Kevin Ramos, que estão realizando os trabalhos aqui de acompanhamento dos bastidores desta gravação. E também, nesse momento, queremos registrar com pesar o falecimento de Marcos Lima. Para aqueles que não têm a oportunidade de saber de quem se trata, era casado com Vanderleia Lima, também conhecida como vereadora Vanderleia Abraça Ideia. Ele foi acometido de um ataque cardíaco ontem, domingo, dia 30 de julho, quando estava se divertindo numa trilha de motocross. Mesmo com 57 anos, foi acometido abruptamente por tal enfermidade, o que causou muita tristeza e sofrimento para todos aqueles que tinham o privilégio de conviver com a sua pessoa. A produção do programa Cidade Real se solidariza a todos nesse momento, sobretudo rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, que acolha sua alma e conforte todos aqueles que sofrem pela sua irreparável perda. Cuidem-se bem e até a próxima edição.